A paz do Senhor, adolescentes, como vocês estão? Espero que vocês e toda a sua família estejam muito bem. Para iniciarmos a lição, vale a pena lembrá-los de deixar o seu comentário, tá? Mesmo que você não esteja fazendo, as lições da revista, deixa aqui o seu comentário, uma paz do Senhor, um olá, para que eu saiba que você está acompanhando as aulas. Ficarei muito feliz de ler o seu comentário, ok? E se por acaso houver alguma dúvida, não deixe de me procurar. Por aqui, nos comentários, ou quem tem o meu contato, pode me chamar lá no WhatsApp que eu respondo para vocês, ok? Estamos na lição de número 7 e o título dela é Miqueias, a misericórdia de Deus. O texto base está escrito em Hebreus, capítulo 8, no versículo de número 12, que diz assim: Porque serei misericordioso para com que as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Você pode estar perguntando, mas o que significa prevaricações? Então, eu fui ao dicionário buscar o significado dessa palavra. E quando você digita lá no Google, prevaricar, você vai encontrar o seguinte resultado: crime cometido por funcionário público quando indevidamente se retarda ou deixa de praticar ato de ofício. Ok, mas o que isso tem a ver com a Bíblia, O que tem isso a ver com a palavra de Deus? Então eu fui buscar um fundamento teológico para o pecado da prevaricação. Então eu encontrei a seguinte definição: prevaricar é faltar com o dever, não ter um compromisso sério com as coisas relacionadas a Cristo e ao seu reino, ato de irresponsabilidade espiritual, e está associada a negar a fé cristã. Mesmo professando de boca as doutrinas do Evangelho, a simples omissão de se comprometer com elas nos coloca como meros negadores do Evangelho. Não cumprir o propósito de Deus para a sua vida é prevaricar. Não envolver-se com as coisas do reino de Deus, não colocar o reino de Deus em primeiro lugar é prevaricar. E tal pecado gera uma falta de temor e pouco compromisso com os valores do reino dos céus. Muito sério isso, não é? Porque com pequenas atitudes, ou pequenas faltas de tomar atitudes certas, nós nos envolvemos com este pecado e muitas vezes não percebemos. E quando isso acontece, quando nós acabamos por perceber que estamos envolvidos nesse pecado, pode ser muito tarde. Que possamos estar vigilantes, para que não venhamos cair neste tão grave e perigoso pecado. A aula de hoje nós temos por objetivos, primeiro, associar o julgamento como exercício de amor. Mais uma vez nós vamos entender que quando Deus nos corrige, Ele faz isso porque nos ama, por amor. Quando olhamos a história de Israel, vemos muitas vezes eles passando por grandes dificuldades devido à sua desobediência. E muitas vezes julgamos o povo de Israel, Muitas vezes nós ouvimos pregações ou pessoas que julgam a atitude de Israel, que diante de tantas bênçãos, tantos milagres, tantos prodígios que eles vivenciaram, e mesmo assim abandonavam a Deus. Mas será que muitas vezes nós não estamos agindo da mesma maneira? Muitas vezes nós não vemos as coisas que Deus tem feito, e que Ele tem nos livrado, a nós, a nossa família, coisas que às vezes nem ficamos sabendo, não percebemos ou apenas não damos importância, porque jogamos assim uma coisa rotineira e comum. Mas se nós pararmos para dar a devida importância, nós vamos ver quanto Deus tem nos abençoado. O segundo objetivo, especificar que Deus quer obediência antes do sacrifício. O povo de Israel achava que o fato de cumprir rituais espirituais, como o sacrifício, já era o bastante. Achavam que apenas o mero cumprimento de regras e rotinas já era o suficiente. No entanto, Deus ele requer não apenas cumprimento de rituais e normativas, mas obediência, viver de forma que agrade a Deus. Estar nos cultos e participar de programas da igreja não bastam se não temos a nossa vida em obediência e santificação diante de Deus. Terceiro,
valorizar o perdão e a misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas não têm fim e se fazem nova a cada manhã. Está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Nessa lição, veremos como o profeta Miqueias tinha convicção acerca dessa palavra. O profeta compreendia que o julgamento divino, para além da justiça, é também um exercício de amor. Logo, a disciplina de Deus nos faz refletir e crescer espiritualmente. Tópico 1. Contexto histórico. Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor, nasceu na cidade de Moresete e foi chamado a pregar para os reinos de Judá e de Israel, no período de 740 a 695 a.C., durante os governos de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. Miqueias era contemporâneo de outros 3 profetas, Amós, Oséias e Isaías. E eles tinham algo em comum em suas mensagens, o que confirma que realmente Israel estava passando por um momento delicado. No entanto, o Senhor jamais deixou de tentar ajudá-los a fazer boas escolhas e andar na presença dele. Isso pode nos alegrar, porque diferente do que o diabo muitas vezes quer nos convencer, nós não somos casos perdidos e que não existe solução para os nossos problemas. E que quando nós caímos, existe um Deus que sempre vai nos levantar para continuar, para seguir a nossa caminhada. O que eles tinham em comum, esses 4 profetas em suas mensagens, era os temas de justiça, misericórdia e obediência. Observe a tabela a seguir. Vamos observar aí os pontos e os profetas que eram contemporâneos de Miqueias. Justiça, quem falou sobre justiça foi Amós. Aí a referência está lá em Amós, capítulo 5, versículo 24. Corram, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Misericórdia, quem falou sobre a misericórdia foi o profeta Oséias. E a referência está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. E obediência e humildade, quem falou bastante sobre isso foi o profeta Isaías. A referência está em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O porquê das mensagens de Miqueias girarem em torno da justiça, misericórdia e obediência era a situação espiritual de Israel e Judá. Eles estavam vivendo em um momento de cegueira espiritual, o que é demasiado perigoso, pois entramos no erro sem ao menos perceber. E isso pode nos levar a um desfecho muito pior, que é a morte física e espiritual. Israel estava vivendo de forma que desagradava a Deus. Eles não estavam sendo fiéis àquilo que Deus havia ensinado a eles. Existia idolatria no meio do povo de Deus, mesmo em meio às festas que o próprio Senhor havia estabelecido a eles. A religiosidade era presente na vida espiritual de muitos israelitas, pois eles faziam e viviam apenas para cumprir rituais, mas seus corações estavam totalmente longe de Deus. Eles achavam que fazendo os ritos religiosos e fazendo boas obras já era o bastante para agradar a Deus e para que eles não fossem castigados. Infelizmente, ainda hoje existem pessoas que se comportam dessa mesma maneira. Vivem como se ir à igreja, dar o dízimo, ofertar, já fosse o bastante para suas vidas espirituais. Essas pessoas seguem a passos largos para cair em um grande abismo. Assim como Israel, que aos poucos eles foram adotando costumes errados e pecando contra Deus, até mesmo em meio aos cultos, e sem perceber, pois estavam cegos.
A cegueira espiritual impede do crente ter o discernimento do que é certo e do que é errado, do que está acontecendo ao seu redor. Ele começa, a viver uma relatividade, onde todos os ensinos são ignorados e ele busca apenas a sua autossatisfação. Para que possamos entender o quão grave era a situação espiritual de Israel e de Judá, observe a tabela a seguir. Vamos observar agora a tabela onde fala sobre o pecado e o juízo de Deus para o povo de Israel e de Judá. O primeiro agente é exploradores dos pobres. Eles roubavam e enriqueciam ilicitamente, desonestidade, orgulho, falta de vergonha, mentiras, falsidades e bebedices. O juízo de Deus para estes foram punidos com desgraça e destruição, tomados foram seus bens adquiridos ilicitamente e não foram mais abençoados pelo Senhor. O segundo é as autoridades, sacerdotes e profetas. A prática de injustiça, corrupção, maldades, mercantilismo do sagrado, idolatria, adultério, apostasia, falsas profecias, homicídios e subornos. O juízo foi: a estes Deus puniu, não respondendo às suas orações, lançando sobre eles densas trevas de tal modo que não teriam mais revelações do Senhor. Suas profecias não se cumpririam, ficando desmoralizados, e a cidade de Jerusalém se tornaria um montão de pedras e o lugar do templo se tornaria uma floresta. O número 3 é o povo de Jerusalém. Desonestidade, corrupção, suborno, idolatria, prostituição, mentiras, traições e trapaças. O povo foi punido com fome, perda de seus bens materiais, plantações destruídas e, por fim, a destruição de Jerusalém. E o quarto é o povo de Israel. Eles desobedeciam a Deus, havia desonestidade, homicídio, desordem familiar e social, corrupção, suborno e maldades. O juízo de Deus ao povo de Israel foi que o povo foi punido por Deus com a promessa de uma confusão geral. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Como diz o versículo que eu citei, nós não fomos chamados por causa das nossas boas obras, porque se assim fosse, nenhum de nós teríamos condição de receber tamanha bênção, que é a salvação e a certeza da vida eterna. Mas nós fomos chamados para praticar a boa obra. E essa prática não é feita de forma orgulhosa ou pensando em suas recompensas, mas ela é fruto, o resultado da transformação de Cristo em nossa vida. Nossa vida é totalmente mudada quando recebemos o chamado de Deus e não mais vivemos, mas assim como Paulo nos fala, mas é Cristo que habita em nós. Tópico de número 2, estrutura do livro. O livro de Miqueias apresenta 7 capítulos, relatando o contexto social, moral e espiritual de Judá e de Israel, o chamado de Deus ao arrependimento e a conversão dessas duas nações, o julgamento de Deus com profecias de Miqueias para a queda de Samaria e Judá, a profecia da vinda do Messias e a implantação de seu reinado de paz e prosperidade. Alguns co-organizadores da Bíblia em ordem cronológica situam os 2 primeiros capítulos de Miqueias por volta de 744 a.C., que aconteceu no reinado de Jotão, no início do ministério de Isaías. O terceiro capítulo de Miqueias é datado em 725 a.C., já no reinado de Ezequias, na iminência do fim do seu reinado de Israel. E o restante do livro é datado de cerca de 704, logo após o nascimento de Manassés, nos últimos 12 anos do reinado de Ezequias. Nota de curiosidade. Vocês já observaram que quando eu cito datas, sempre é o ano maior que vem primeiro? Observe, os capítulos 1 e 2 é no ano de 744, o capítulo 3 no ano de 725, os capítulos 4, 5, 6 e 7 no ano de 704.
Por quê? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Você sabe o porquê? Mesmo que você não saiba, me avisa lá no WhatsApp e depois eu farei um vídeo explicando isso. Combinado? Bom, voltando para nosso assunto, o livro de Miqueias é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, que é a proximidade do julgamento, é dos capítulos 1 a 3. A segunda parte, o futuro do povo de Deus, vai do capítulo 4 ao capítulo 5. E a terceira parte, a contestação de Deus com o seu povo, é do capítulo 6 ao capítulo 7. Primeira parte, julgamentos divinos contra Israel. O julgamento divino contra Israel e Judá. Como já dissemos, o povo de Israel e de Judá estava vivendo distante de Deus. Suas vidas eram movidas de idolatria, orgulho, egoísmo, mentiras e muitas outras coisas. A sociedade daquela época era totalmente desorganizada. Os políticos e autoridades eram corruptos e havia muita injustiça social, onde os que não tinham muitas posses eram roubados e condenados por aqueles que tinham mais. Os líderes políticos eram maquinadores do mal e condenavam os humildes por subornos. A vida espiritual não ficava atrás. Havia idolatria no meio do povo. Eles cultuavam a deuses pagãos ao mesmo tempo que diziam adorar a Deus. Em meio a todo esse caos, alguns profetas se vendiam. Para aqueles que pagavam bem, eles profetizavam falsas promessas de bênçãos. Mas aqueles que não faziam isso, recebiam falsas promessas de castigo e maldição. Aqueles que eram para ser os representantes de Deus, no meio do povo, estavam mais preocupados em ganhar dinheiro do que ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. O povo achava que realizando os cultos, festas e outros rituais, eles estariam a salvo de toda condenação e continuariam a vivendo da mesma forma e seriam protegidos por Deus. Podemos fazer um paralelo com o mundo que estamos vivendo. Quanta corrupção e coisas erradas vemos sendo propagadas no meio da nossa sociedade. Mas as pessoas não têm se deixado ser influenciadas a fazer o bem, mas cada um tem buscado a sua autossatisfação, os próprios interesses e riquezas, assim como a sociedade no tempo de Miqueias. No quesito religião, também infelizmente, nós não estamos tão longe. Muitos têm o rosto de crente, roupa de crente, discurso de crente, até age como crente, mas em seus corações Cristo não habita. Acham que enganam o pastor, os seus líderes e os irmãos, mas quando estão longe dos olhares da comunidade cristã, se comportam como os ímpios e cometem os mais diversos pecados, pensando que apenas pela presença deles nos cultos e nas cerimônias religiosas, eles estarão guardados de toda condenação. Frequentar cultos e reuniões não garante salvação, assim como boas ações também não garante isso a ninguém. Mas se tem uma coisa que o livro de Miqueias nos ensina é que Deus tem o seu tempo para agir. O fato do Senhor não executar um juízo imediato sobre os pecadores não significa que eles sairão impunes dos seus atos. Mas quando chegou o tempo de Deus trazer o julgamento a Israel e a Judá, foram levados ao exílio e ali tiveram que reconhecer os seus erros e pecados. Assim como todo aquele que usa de engano, como diz a palavra, não durarão para sempre na congregação dos justos. Deus trará luz a tudo que está escondido em trevas. No entanto, esse mesmo Deus que é justo e fiel, ele também é amor e misericórdia. Junto com o aviso do juízo e do exílio, Deus enviou a promessa de bênção e restauração, com apenas uma condição: o arrependimento. Segunda parte, o futuro do povo de Deus. Apesar do povo estar andando contra a vontade de Deus, existia uma esperança para Israel e Judá. Mesmo diante do iminente juízo divino, o profeta levava a palavra de esperança ao povo. Depois de ter sido usado por Deus para falar a respeito das consequências da desobediência, agora o profeta traz uma mensagem a Judá referente aos últimos dias. Profecia esta que vinha em concordância com outra profecia já anunciada pelo profeta ao restante de Israel, ou seja, aos que se mantiveram obedientes ao Senhor. Miqueias também profetiza o nascimento do Messias,
700 anos antes, Miqueias mostra com absoluta clareza onde nasceria Jesus. O profeta também descreve então o reino milenial de Cristo, informando que o próprio Senhor julgará entre muitos povos e haverá a conversão de poderosas nações, como descrito em Miqueias capítulo 4, versículo 3, onde haveria a conversão das espadas em enxadas e das lanças em foices. Uma época de paz em que as nações desaprenderão a arte da guerra. Assim como Israel, hoje nós aprendemos que o caminho da santidade e da obediência a Deus e de ter responsabilidade com as coisas de Deus é de fato o melhor caminho. Como dissemos na introdução, Israel estava cometendo o pecado da prevaricação e teve como juízo uma grande perda e dores, pois é assim que o pecado age em nossas vidas. Ele apresenta um cenário dos sonhos, onde tudo será bom, mas é apenas a aparência. Após você cair em pecado, o diabo apenas ataca a sua vida para te fazer desistir e se afundar ainda mais na lama do pecado e da perdição. No entanto, aqueles que decidem obedecer a Deus e andar em retidão fazem parte daqueles que vivem a promessa de bênção e salvação. Mas uma coisa eu preciso deixar bem claro: o fato de estar no erro não é o fim da linha, ou não existe mais solução. Pelo contrário, João nos indica o caminho de retorno. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. No entanto, quando Paulo fala aos irmãos de Roma, ele ensina uma verdade preciosa: a graça. Essa bênção que recebemos quando reconhecemos a Cristo como nosso Salvador. Essa bênção que nos transforma de vice-pecadores a filhos de Deus. No entanto, ele deixa claro que viver pela graça não nos isenta de vigiar e andar em santidade, pois a graça não é desculpa para pecar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porém, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, o versículo 1, 2, 14, 15, 17 e 18. O Pai deseja que tenhamos plena comunhão com Ele. Se um dia necessitarmos da sua disciplina, que é amorosa, devemos manter os nossos olhos fitos na cruz, pois dali vem a esperança da nossa salvação. Terceira parte: a contestação de Deus com o seu povo. Os judeus estavam tão habituados, com os costumes pagãos, que seriam capazes de até efetuar sacrifícios humanos para apagar, que na verdade não apagava, seus pecados. Aliás, era outro pecado. Por isso, Deus precisou relembrar que eles eram livres, que já não viviam como escravos da mesma forma que eles viveram por tantos anos no Egito. O Senhor precisou mostrar que uma vida de religiosidade sem a espiritualidade não impressionava ele, visto que os israelitas achavam que o número de sacrifícios que eles faziam chamavam a atenção de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas vivem da mesma forma, tentam chamar a atenção de Deus com coisas dessa terra. Acham que por terem conhecimento, estudar, falar palavras difíceis e complicadas vão fazer com que Deus fique impressionado. Mas sem a presença do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, as palavras desses não têm valor algum. Outros já acham que irão chamar a atenção de Deus pela sua bela voz, ou seu modo de tocar algum instrumento. Porém, isso não passa de apenas uma apresentação de talento. Sem a unção, nada vale uma bela performance vocal
ou de instrumentos. Quantos cantores e músicos por aí talentosos cantam com as mais belas vozes, mas não transmitem a verdade do Evangelho. Cantar ou tocar sem uma vida com Deus e sem a unção que vem de termos uma vida de intimidade com Ele é a mesma coisa que cantar qualquer canção por aí. A diferença entre a música evangélica e a secular está na unção, não apenas na letra, ou apenas em fazer uma bela poesia com base bíblica, cantar a canção com a melhor afinação ou com o melhor instrumento, mas através dessa voz, da melodia, do instrumento e da poesia, o Espírito Santo tem a liberdade de atuar e efetuar milagres, salvar e transformar vidas, pois a palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Para agradarmos a Deus, basta que tenhamos uma atitude justa, um coração misericordioso e um andar sincero perante Deus na sua presença. Tópico 3. A mensagem de Miqueias. Mesmo convivendo com um povo que não queria nada com Deus e que andavam a passos largos para distante da presença de Deus, Miqueias se manteve firme e não recuou quando Deus o chamou para profetizar ao seu próprio povo. Miqueias apresenta o cenário de pecado e de maldade que o povo estava vivendo. Sua mensagem é contra a imoralidade que regia todas as esferas da sociedade, desde os políticos até os sacerdotes. Os ricos massacravam os pobres, tirando-lhes a dignidade pelo simples prazer de deixá-los à míngua. A injustiça social reinava soberana. O povo, mesmo vivendo de forma errada e contra a lei de Deus, não parou de fazer os seus rituais espirituais. No entanto, eles eram inválidos e sem nenhum valor, pois o valor da oferta que agrada a Deus não deve ser quantitativo ou mecânico, mas íntegro e consciente. Nosso culto não pode ser um mero modismo, rotina ou ser feito por obrigação, mas de forma voluntária e racional, ou seja, com razão, com motivos e alegria de adorar ao único e verdadeiro Deus. Não era a primeira vez que o povo de Israel e Judá saíam do caminho do Senhor. E novamente, Deus demonstra que seu amor é maior que qualquer coisa e que Ele sempre está disposto a ajudar aquele que busca de coração, não se importando o quão longe ele tenha andado ou quantos erros cometeram. Como Miqueias diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Mesmo diante do caos, pelo juízo que Deus trouxe, Miqueias persiste na esperança da compaixão do Senhor, pois sabe que Deus não tem prazer em punir seus filhos. Ele os corrige em amor, para que reflitam e se arrependam. Que a nossa fé seja firme, pois, uma vez corrigidos por Deus, veremos a sua misericórdia e amor. Para finalizar a nossa lição de hoje, vamos retomar os nossos objetivos? Nós entendemos que, mais uma vez, a correção é prova de amor que Deus demonstra quando saímos daquilo que Ele planejou e caminhamos para a perdição. Então Ele manifesta o seu amor a fim de nos resgatar da morte eterna e nos corrige, mostrando o caminho de retorno. No entanto, Ele também mostra os benefícios dessa obediência. Fica claro também que uma vida de rituais religiosos não é o que Deus procura, pois Ele prefere que obedeçamos a sua palavra e que tenhamos um coração verdadeiro e sincero. E isso é o que realmente chama a atenção de Deus. O perdão e a misericórdia de Deus são presentes e tesouros de valor inestimável. Não podemos deixá-los em troca de coisas banais, materiais e muito menos passageiras. Mas assim como Miqueias e alguns da sua época, mesmo em meio a uma sociedade corrupta e de valores deturpados, e de onde alguns já deixaram suas vidas espirituais esfriarem, nós possamos ser remanescente, aqueles que ainda seguem os passos do Senhor Jesus, obedecendo à vontade e à palavra de Deus, pois assim como a Josué, Deus está disposto a nos abençoar se assim procedermos.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque se obedecer, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Bom, com esse versículo eu termino aqui e espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus, a mensagem de Deus para nossas vidas. Deixa aqui o seu comentário, não esqueça de comentar para me saber que vocês, estão assistindo às aulas. Não se esqueça da atividade lá, sabe, sobre os anos. Por que quando nós falamos antes de Cristo, nós falamos os anos maiores, 760 vem antes de 725? Porque é diferente, ok? Manda lá também no meu WhatsApp. E se por acaso você perdeu alguma aula, no final do vídeo, como todos os vídeos, eu vou deixar a playlist das aulas de todo o trimestre e também o link para a última aula. Não deixe de assistir. Gente, a cada aula, a cada lição, Deus tem um ensino, uma palavra para nós. E esses conselhos que nossos irmãos, os profetas menores, deixaram registrados, não é à toa, não foi apenas para aquela época, mas é para hoje em dia também. Mas que nós possamos meditar em cada palavra e aprender mais de Deus. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.